Bom dia, irmãos. Agora oficialmente, graça e paz para todos. Vamos retomar aquela aula nossa de introdução ao livro de Apocalipse. Agora, aula 23, né? É a continuação. Eu ampliei o nosso conteúdo para a gente prosseguir no nosso estudo introdutório. Vamos orar? A oração é nosso ponto de partida. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de juntos abrirmos esse tesouro da sua palavra e passearmos por dentro dela, sob a luz do teu Espírito, juntos no mesmo objetivo, com as mesmas necessidades, a mesma sede, e esperando no Senhor que nós sejamos encorajados, exortados, consolados, fortalecidos pelo poder da Tua Palavra, Senhor. Nós abrimos nosso coração para recebê-la como Palavra do Senhor, e com esforço, com aplicação, com inteligência, compreendermos, Senhor, o que está dado a nós. Nós pedimos isso a Ti, pedimos com muita confiança, porque é o Senhor que começou tudo isso. Oramos pelas demais classes, pelos demais professores, em todo lugar, Senhor, onde a Sua palavra for aberta, o Senhor conceda graça, sabedoria e inteligência ao Seu povo. Nós oramos por isso em Teu próprio nome. Amém. Orar no próprio nome do Senhor é orar como se Ele estivesse orando. Orar o que Ele oraria. Nós pedimos isso com muita confiança, sabendo que Deus nos atende. Irmãos, eu comecei na aula passada um estudo introdutório ao livro de Apocalipse e não estou com pressa, né? Então proponho que hoje já é o primeiro domingo de outubro, né? Nós vamos andando aí tal até final de novembro, fazendo um exercício que eu espero que todos compreendam, né? Nós vamos retomar o estudo no próximo ano, daí com mais, digamos assim, estudando o texto do livro, né? Essas aulas de fim de ano aí, nós vamos fazer um estudo preparatório, introdutório, né? Eu queria chamar a atenção dos irmãos para o seguinte: não pensem que essas aulas são aulas assim, tipo, o que esse cara está falando, né? Por que não vamos logo ao assunto, né? Por que não entramos logo lá na besta, no abismo, né? Nessas coisas que realmente queremos saber, né? Esse estudo que nós estamos fazendo é uma grande oportunidade que a gente tem de aplicar aqui um princípio hermenêutico, né? Eu coloquei isso aqui na aula passada, né? De voltar ao começo de tudo, como diz aquele hino, né? Quero voltar ao início de tudo, né? Aqui mais ou menos pelo ano 90, né? Mais ou menos, né? Em João, em Pátimos, né? E por aí, né? As 7 igrejas, a Ásia Menor e tal, né? Porque quanto mais, o nosso objetivo é o seguinte, né? Quanto mais a gente compreender isto aqui, né? Quanto mais a gente conseguir voltar aonde o livro foi revelado e recebido, né? Ministrado e ouvido, isso é uma tese, né? A gente tem maior chance de recuperar e de compreender a historicidade do livro, né? A aplicação do livro para as devidas épocas, né? Se a gente entender o Apocalipse como sendo um livro aqui, né? Um livro que pertence a 2017, ou pior ainda, né, ao exclusivo futuro, a gente corre o risco de perder as raízes do livro, né? Então, quando eu falo para vocês o que, como eu falei na aula passada, né, o que Apocalipse significa, o que eu estou fazendo? Eu estou traduzindo a palavra Apocalipse, que é uma palavra grega, uma palavra que não tem sentido em português, a não ser aquele sentido que a nossa cultura lhe atribuiu, né? Então o que nós estamos fazendo? Nós afastamos esse sentido popular do livro e recuperamos para ele o sentido original, né? Que significa exatamente
literalmente revelação, né? Então, assim como a palavra revelação é revelo, ou seja, velo, né? Véu, tirar o véu, a palavra Apocalipse também significa revelação, né? E isso tem um significado muito importante, né? Você afasta as concepções populares, equivocadas, misturadas, e recupera aquilo que João disse para, digamos, a sua diocese, né? Para a área que ele tinha influência, para a área que ele pastoreava. Então, revelação de Jesus Cristo, para mostrar coisas, né? Coisas que em breve devem acontecer. E depois também ele chama a palavra de profecia. Depois nós discutimos um pouco quem escreveu, embora o livro diga aqui João, né, versículo 4, João às 7 igrejas, e ele não explica qual João, então a gente pensa, bom, João, qual João? O nosso, porque se fosse outro, as pessoas do passado distinguiriam, né, um do outro. Então, por exemplo, se você tem João, outro João, João o Batista, né? Por quê? Porque esse não é João o evangelista, não é João o apóstolo, ou então não é João o Marcos, né? Então, normalmente, as pessoas do passado não tinham sobrenome, não tinha cartório civil, né? Eles tinham um nome, e às vezes colocava junto o nome do pai, o nome de onde veio, o nome do que a pessoa fazia. Como esse João não acrescenta a ele nenhuma outra designação, né, que ajude a interpretar, nós entendemos, junto com toda a tradição, que muito provavelmente é João o apóstolo, né? Se eventualmente não for João o apóstolo, era um João que tinha grande autoridade sobre a igreja neste período aqui, né? Mas a gente não tem nenhum motivo sério, razoável, firme, para duvidar que se trata do próprio João o apóstolo. Com isso eu estou querendo dizer o seguinte: a igreja, os estudiosos, os teólogos, os líderes da igreja, e quando eu digo da igreja, estou me referindo à igreja toda, né? A igreja, desde aqui, né, de todas as épocas e tal, tiveram que enfrentar essa dúvida, né? Mas essa dúvida, digamos, foi derrubada assim como veio, né? De modo que o nome mais provável, mais seguro, de fato, é o apóstolo João mesmo, pelos motivos que eu já apresentei na aula passada. Nós paramos nosso estudo e vamos partir daqui com respeito a quando foi escrito. E quando foi escrito também lança luz sobre a maneira como nós vamos entender o livro de Apocalipse, né? Então eu vou colocar aqui o ano 30, né, como sendo o ano da morte de Jesus, né? Jesus, né? E aqui, ano 90, né, um marco que nós vamos explicar, ano 100, né? O ano 100 é o ano limite. Por quê? Porque no ano 100 nós temos certeza que o período iniciado por Jesus fecha um certo ciclo, né? Nós temos certeza que todos os discípulos todos os apóstolos já haviam morrido. Então, assim, a primeira geração de cristãos estava definitivamente encerrada. Como é que eu sei disso? Bom, eu sei disso porque a expectativa de vida da época não poderia ser maior do que 100 anos. Então, né, é uma razão prática, né? Que essa primeira geração, a geração dos anos 30 aqui, né? Jesus tinha 30 anos, seus discípulos tinham, sei lá, um pouco mais, um pouco menos, mas era uma turma, né, mais ou menos homogênea, né? Podemos supor, né? Temos o ano 90 a 100, né? E aqui então é a barra, a partir daqui não pode passar, porque a partir do ano 100 nós teremos cristãos, vamos dizer assim, de segunda geração. Cristãos que foram discipulados pelos apóstolos, cristãos que foram discipulados pelos discípulos
dos apóstolos, né? Esses é que vão levar a igreja, então, ao segundo século, né? Aqui no meio, né? Mais ou menos, meio, aqui dentro desse período, né? Nós temos uma data importante, que é a data de 70, que é a queda de Jerusalém, né? Isso aqui é um evento muito importante, porque marca um trauma, né? Marca um evento extremamente violento, marcante, definitivo, tanto para cristãos como para judeus, né? Então, não dá para a gente entrar em detalhes a respeito disso. Quem quiser ler, clica lá no Google, né? Queda de Jerusalém. Foi uma chacina monumental, né? Estima-se que tenha morrido mais de 1 milhão de judeus, né? Quem não morreu foi lançado no mercado de escravos, e dizem os historiadores que como a oferta de escravos era tão grande, sabe a lei do comércio, demanda e oferta e demanda, né? Houve uma oferta tão grande de escravos que o preço de escravos caiu. Deu para entender isso? O preço de escravos caiu, ficou fácil comprar escravo. Tal a oferta de judeus no mercado de escravos. Isso aqui é traumático para os judeus, né? Porque marca a perda de Jerusalém, né? O povo judeu nunca mais teve Jerusalém sob sua posse. Eles chegaram a morar em Jerusalém, etc., mas Jerusalém pisada pelos gentios. Até agora, no século XX, né, quando eles voltaram a Jerusalém, mas ainda não a têm por completo. E também para... Só um minutinho. Só um minutinho, já vou chegar lá. E também traumático para os cristãos. Por quê? Porque os cristãos se separam definitivamente dos judeus. Até então era uma seita meio embolada, né? Ninguém sabia muito bem o que era judeu, o que era cristão. Os cristãos eram considerados uma seita judaica, né? Para todos os efeitos, ninguém entendia os judeus, ninguém entendia os cristãos, e achava que era tudo uma coisa só, né? Mais ou menos hoje, como quando confunde a gente com seita, etc, etc. Ninguém entende muito bem, então achava que tudo era judeu. Isso aqui é traumático. Também é traumático no sentido religioso, teológico e tal, porque a queda de Jerusalém cumpre de um modo muito claro, muito forte, as profecias de Jesus. Jesus, aqui no ano 30, tinha dito, né, que a cidade seria tomada, não ficará aqui pedra sobre pedra. Então a igreja deve ter vivido esse período aqui, né, esses 40 anos, né, mais ou menos aqui, de grande dúvida e expectativa, né? Quando Jerusalém cai, é como se as palavras de Jesus tivessem recebido um forte impulso profético, né? Porque Jesus falou de muitas coisas futuras. Tudo era futuro. No ano 30, tudo é futuro, né? 40 anos depois, Jerusalém é arrasada. Arrasada para não ser mais, para não existir mais. Arrasada para nunca mais se reorganizar, né? E então, isso daqui lança uma nova luz sobre as profecias. De modo que para judeus e cristãos, esse ano aqui é um ano marcante. Sim, foi a guerra dos romanos, né? Mas eu vou entrar agora na história dos romanos. Porque a história dos romanos é o pano de fundo desse período aqui, né? Onde quer, independente de quando o Apocalipse foi escrito. É isso que nós vamos discutir agora, tá? Então, o ano 70 é um ano marcante. Diz a história que os cristãos creram em Jesus e saíram de Jerusalém, né? Quando vocês virem essas coisas, quando vocês virem a cidade tomada de exércitos, fujam, né? Os judeus não criam em Cristo, ficaram lá e peitaram Roma, né? Travaram uma guerra aqui de 66 a 70, né? Uma guerra, imagina, né? É o Davizinho contra Golias, né? A cidadinha de Jerusalém, com um bando de terroristas lá, chamados Zelotes, né? Versus as legiões romanas. Davi contra Golias, e eles não, né?
vamos, Só que sem Deus, né? partir para cima, Davi sem Deus, né? E os cristãos saíram. Então esse período aqui vai ser um período de grande conflito entre judeus e cristãos, e também um conflito de todos eles contra Roma, porque agora Roma está de olho nos judeus, certo? Roma esmagou Jerusalém, tem judeu espalhado pelo mundo inteiro, e Roma está de olho nessa raça. Essa raça tem que ser mantida ali no cabresto. E pior ainda, agora tem uma seita que está brigando com os judeus, né? E que também é perigosa, também é problemática, né? Não obedece às ordens do império, não presta cultos ao imperador, tem uns costumes muito estranhos, dizem que come carne humana, bebe sangue humano. Então é um povo que precisa ser vigiado de perto. Então a temperatura, que sempre foi quente, né, aumenta muito do ano 66 até o ano 100, e muito mais do que o ano 100, né? Porque aqui tem uma grande guerra, né? E aqui pelo ano 130 e pouco tem outra grande guerra, né? Então tem diversas guerras entre judeus e romanos. Esse pano de fundo é que nós temos que recuperar, como eu falei, né? Nós não podemos colocar lá Apocalipse na nossa escrivaninha, né? Tomando a nossa Coca-Cola gelada, né? Abrir os livros de ficção deixados para trás, né? Essa coisa errada toda, e brincar de Apocalipse, né? Nós temos que pegar Apocalipse, enfiar embaixo do braço, né? Entrar na máquina do tempo, né? E voltar lá para sentir o drama, o perigo, o terror, a insegurança, a dúvida, né? A igreja desse período aqui, do ano 70 para frente, como Jerusalém caiu, eles esperam a vinda iminente do Senhor. Então a temperatura, eu estou usando um termo figurado que você entende, né? A temperatura da ânsia pela vinda de Jesus aumenta muito. Os apóstolos vão morrendo, o império vai crescendo para cima da igreja, e Jesus não vem. Então esse é um período muito dramático para a igreja. Não tem Bíblia, irmãos, não tem apóstolos, né? As igrejas se reúnem como podem. Tem falsos mestres pregando as suas próprias teorias, né? O apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro, ele fala: os zombadores que dizem que é feito da sua vinda. Isso mostra claramente como a igreja está com ansiedade profunda a respeito dos acontecimentos. Nesse quadro é que o livro de Apocalipse é escrito. Então, quando o livro de Apocalipse foi escrito? Ele foi escrito entre o ano 60 e 100. É aqui que a igreja coloca o livro de Apocalipse. Por quê? Porque o livro de Apocalipse deixa transparecer, ele não fala quando foi escrito. Se você procurar aqui e tal, né? João, nos dias do imperador tal, como Lucas faz, né? No dia do governador tal, do imperador tal, sendo Pilatos governador, tá muito bem situado ali. Nós sabemos onde Jesus viveu. João não fala. João não fala. Durante o governo do imperador tal, sendo fulano governador de Jerusalém ou de Éfeso, então ele não dá nenhuma pista, né? Ele silencia. Como ele silencia, nós temos que fazer uma pesquisa agora em outro nível. Qual nível? Nós temos que ler o texto e perceber se ele dá alguma dica, né? Mesmo sem querer, ele deixa transparecer alguma dica, algum dado que nos permita identificar quando ele escreveu. O que nós fazemos nesse nível de compreensão, quando o autor não diz claramente quando ele escreveu, é tentar captar, né, tentar compreender qual é o clima. E o que se percebe, indo já assim bem direto ao ponto para a gente avançar a nossa lição de hoje, é um período de perseguição, de sofrimento, de angústia, de medo, né, de ansiedade. Com esta informação, certo?
com esta informação de angústia, medo, preocupação, cristãos que estão morrendo. Se você ler aqui as cartas da igreja, vocês terão tribulação de 10 dias, alguns de vocês serão lançados na prisão, Antipas, a minha fiel testemunha, que foi morta, né? Então, dentro desse quadro, os estudiosos vão a esse período aqui, né? E vão eliminando possibilidades, né? Então, aonde que fica bem encaixar o livro de Apocalipse? Aonde houve perseguição e sofrimento. Onde houve perseguição e sofrimento? Aí nós temos alguns candidatos, certo? Temos alguns candidatos. A perseguição, digamos, oficial, que nós temos notícia pelos dados, pelas histórias, pelos historiadores, é de 66 por aqui. Esse aqui foi um período de grande perseguição. Então vou colocar aqui primeira perseguição, né? Depois temos um período aqui por volta do ano, né? Segunda grande perseguição. Então, o que nós fazemos? Nós limpamos o terreno e temos agora duas opções. Ou o Apocalipse foi escrito por volta dos anos 60, ou o Apocalipse foi escrito por volta dos anos 90. Juntando outros dados, né, pensando aqui na situação dessas igrejas do Apocalipse, pensando que algumas delas não estão no livro de Atos, que podem ser igrejas de segunda geração, né? Toda a tendência, todo o volume de provas, o volume de compreensão, tende para os anos 90. Então, se você ler comentários de Apocalipse, você vai perceber que a maioria deles enquadra o livro de Apocalipse nos anos 90. Então, respondendo aqui a terceira pergunta, ainda a pergunta da aula passada, né? Quando foi escrito? Provavelmente, pelas razões apontadas, provavelmente nos anos 90. Deu para entender até aqui? O autor não diz, não é dogma de fé, irmão. Você pode continuar sendo batista, etc., se você crer de outra forma, não é dogma de fé, né? Provavelmente Apocalipse foi escrito nos anos 90. Por quê? O autor não diz quando ele escreveu, mas ele deixa transparecer algumas informações com respeito ao contexto em que ele escreveu. Ele próprio está preso. Ele próprio está preso, né? Então, o que nós vamos buscar? Com esses dados retirados do livro, o que nós vamos? Nós vamos para a linha da história, né? Onde é que nós achamos perseguição aqui nesse emaranhado de riscos e bolas, né? e xizes, né? Nós achamos uma aqui, né? Quando morreu o apóstolo Paulo, morreu o apóstolo Pedro e outros tantos, né? Mas certamente Pedro e Paulo morreram aqui, né? Por volta do ano 64, por aí, né? As datas são duvidosas, né? E outra muito forte aqui nos anos 90, né? Como é que nós fazemos para desempatar entre a 60 e a 90? Nós acrescentamos mais alguns dados nessa nossa pesquisa, e então ela tende para os anos 90. Por que isso é importante? Porque nós queremos levar Apocalipse de volta, queremos fazer uma viagem no tempo, né? Devolver Apocalipse para o seu quadro próprio na história. Por que vamos fazer isso? Só por brincadeira e curiosidades, né, e tal? Não, porque eu estou defendendo, eu não, né? Todos os meus professores, né, os estudiosos, defendem o seguinte princípio, né? Quanto mais eu conseguir me aproximar do ambiente do livro, do ambiente em que o autor escreveu, maior a chance que eu tenho de entender o que está nas entrelinhas, né? Então eu vou trazer elementos de fora do livro, da história, né? Daquilo que eu posso compreender, para dentro do livro. E aí eu coloco então o livro no seu quadro próprio. Aí dá para você sentir até o cheiro, né? Dá para você sentir a mesma dor, dá para você sentir angústia, né? Com esse quadro próprio, né? O que me interessa? Voltar aqui no ano 30, 60, 90, o que me interessa isso? O que eu faço com isso amanhã? O que eu faço com isso amanhã?
nós também sentimos angústias de fé, nós também temos dúvida, nós também vemos o mal campeando, como diz, né? Essa expressão é conhecida, né? Campeando por aí, parece que está detonando tudo, parece que a igreja vai ser engolida, parece que o reino de Deus não vem. Ah, nossos irmãos do passado, né? Nossos irmãos do passado sentiram as mesmas coisas. Então nós podemos atualizar, ou pegar a atualidade da palavra de Deus, mas depois de ter feito esse exercício. Tudo bem até aí? Perguntas, comentários, reclamações? Então, Diz que um para perguntas. Qual que era o objetivo desse povo opressor? E qual que era a justificativa dos estudiosos da época? Boa pergunta. Isso nos leva ao que eu preparei para falar com vocês hoje do contexto histórico. Vamos agora, então, pensar do lado de fora de Apocalipse, né, no que está acontecendo nesse período aqui, porque o povo opressor são os romanos. Por que os romanos estão fazendo isso? Qual é o problema aqui, né? E isso vai nos ajudar a entender muito do que está escrito no Apocalipse, porque o livro de Apocalipse, vou falar mais para frente sobre isso com vocês, ele é escrito num tipo de linguagem cifrada. Isso ninguém tem dúvida, né? Ele fala de seres e objetos e coisas que não são reais. Isso é claro, né? Então, tem uma linguagem aqui, digamos, codificada, uma linguagem simbólica, uma linguagem cifrada, né? Se nós conseguirmos recuperar essas informações, essas razões que o irmão está perguntando, né, a gente vai poder decifrar, né, decodificar esta linguagem e compreender então alguma coisa. Porque o livro não fala em Roma, o livro não fala no César, mas ele fala em Babilônia, fala em besta, fala em anticristo, fala em falso profeta, né, que sobe do mar, que tem cabeças, fala da prostituta, né? Se nós perdermos esse contexto aqui e tal, a gente vai brincar de figurinha aqui, né? Ah, besta é fulano, né? Ou ciclano, não sei o quê. Então nós temos que voltar aqui, entender que ele falou numa linguagem cifrada, né? Bom, o que eu quero mostrar para vocês então agora, e isso não é aula de história universal, nem é curiosidade, né? Não é para você apenas ficar mais culto, embora espero que fique, né? Porque isso também faz bem. Verdade liberta, toda verdade, né? Essa também liberta, né? Mas meu objetivo aqui é teológico, né? É espiritual, né? É fazer com que a gente recupere o clima, a situação do Império Romano, dentro do qual estão os judeus espalhados, vitimizados, e também a igreja apanhando de dentro e de fora. De dentro por quê? Porque tem falsos mestres dentro da igreja, tem seitas, tem heresias, né? De fora por quê? Porque os judeus agora estão com uma mágoa profunda dos cristãos, né? Os judeus agora querem que os cristãos saiam de perto, né? Porque os judeus tinham certos privilégios dentro do Império Romano. E os judeus estão dizendo, fora daqui, né? Por isso que o Apocalipse vai dizer que a sinagoga é de Satanás. Esses que se dizem de Deus, mas não são da sinagoga de Satanás, né? Por isso você vai perceber essa tensão entre cristãos e judeus, né? E os cristãos também agora chamando a atenção para si do Império Romano. Então é um clima muito tenso. Bom, eu coloquei aqui alguns imperadores, né? Na sua folha aí não está o primeiro, eu mandei pelo WhatsApp, né? Eu vou colocar aqui, né, o Calígula. Quem lê aí, né, romance, etc. e tal, vai lembrar de alguns nomes, né? Cláudio, Nero, Vespasiano, Tito e Domiciano. Acho que são esses, né? Domiciano. É isso? Cláudio, Nero, Vespasiano, Tito e Domiciano. Tibério é antes.
Tibério, acho que é o imediatamente antes aqui, quando Jesus morreu, se não me engano. É isso, né? Entre Tibério e Calígula, eu acho que não tem ninguém. Então, esse Tibério aqui é o imperador da época da crucificação de Jesus. Mas ele está mais distante aqui do que eu quero. Oi? Uma cidade que é nome de Isso. Tiberias, hein? Cesareia, Tiberíades. Mas a Tiberias como é que se diz? É homenagem ao antigo. Sim, os governantes da Judéia tinham que fazer uma certa média, né? Uma certa média. Então tem Cesareia de Filipo, né? Tem Tiberíades, tem outras ali, que eu não lembro agora, que são todas em homenagem, né? Para garantir os favores de Roma, né? O importante a partir do Calígula é o tal do culto ao imperador, né? Isso aqui é muito importante para entender, vou colocar aqui culto, né? Culto ao imperador. Os imperadores romanos, a rigor, não eram grandes adeptos dessa ideia, né? Mas como o império cresceu muito, né? Eu desenhei aqui, isso aqui é o mapa do Império Romano, tá? O Império Romano pega aqui desde Portugal, Espanha, aqui é Itália, aqui está a cidade de Roma, né? Pega tudo isso aqui e tal, né? Aqui é Grécia, né? Onde foi a igreja, faz de conta, né? Grécia, aqui faz de conta que é a Turquia, né? A Ásia Menor. A Bíblia não fala em Turquia, fala em Ásia Menor, né? A Ásia para nós hoje é um grande continente, para a Bíblia é apenas a Turquia. Então, o Império Romano pega tudo isso aqui, ó, né? Pega a Turquia, Síria e tal, aqui está a Palestina, né? O Mar Morto, o Mar da Galileia, né? Aqui está o Egito, né? O Mar Vermelho. Pega tudo isso aqui, né? Egito e tal, norte da África, né? Tudo isso aqui é Império Romano, né? Tudo isso aqui, tá? E aqui está o César, né? Na medida em que o império cresce dessa forma, né, que ele incorpora dentro de si quase o mundo todo, né, ele acaba descobrindo a importância do culto ao imperador. E me parece, de acordo com os historiadores, que isso foi aprendido aqui. Esse povo daqui, do Oriente, né, da região aqui da Palestina, é que acaba influenciando o Império Romano com essa ideia do culto ao imperador. E os imperadores gostam dessa ideia, eles aceitam. Então, dependendo do cara que está aqui de plantão, né, ele incentiva o culto ao imperador ou ele releva, né, releva para uma coisa menos importante. O Império Romano não se importa com o seu Deus, né? Isso também é importante dizer. Nós estamos acostumados com o mundo cristão, o único Deus, monoteísmo e tal. Numa cultura politeísta, em que há a liberdade para muitos deuses, né, o povo está pouco se lixando quem que você adora, desde que adore o imperador. Por quê? Porque o imperador é o representante do Deus maior, né, e com isso se garante a integridade do império. Então, se por exemplo a Grécia resolve que ela tem um Deus próprio, isso é uma ameaça para o império. Por quê? Porque quem serve outro Deus vai se reportar a outra autoridade. E como é que fica César daí, né? Então, o que os imperadores romanos fazem é o seguinte: façam o que quiserem, né? Querem adorar o Deus de vocês? Adorem. Querem adorar cabrito, cabra, mulher, cobra, gato, jacaré? Façam o que quiserem, desde que prestem culto ao imperador. Prestando culto ao imperador, façam o que quiserem, né? O Império Romano sempre teve problema com os judeus, porque é claro, o judeu tem o pescoço duro, né? Ele não se dobra, né? Você pode cortar o pescoço dele, ele não se dobra, né? Então o Império Romano, cansado desse povo chato, né? Esse povo encrenqueiro, o Davizinho, né? Pequeno, mas dá trabalho, pensar, quer saber? Os judeus que se virem, deixa essa raça para lá, né? Então os judeus gozavam de um certo privilégio, né, de isenção
de pagar certos impostos, de adorar o imperador e de servir as legiões romanas. Esse era um privilégio. Enquanto os cristãos foram considerados judeus, eles também usufruíram dos mesmos privilégios. Quando Roma resolveu quebrar o pescoço dos judeus, aí ela descobriu que tinha outra heresia lá dentro, outra seita, chamada Nazarena, seguidora de um certo Crestus, né, que também não dobrava o pescoço. Resultado, os cristãos também começaram a apanhar. E é isso que está no livro de Apocalipse. Esse é o fogo que queima por baixo do livro do Apocalipse. Esse Calígula aqui, ele não ficou contente em dar isenção a judeus e cristãos. E ele resolveu que ia peitar esse povo, né? Quem são eles para enfrentar o César? E ele mandou construir uma estátua dentro do templo de Jerusalém. Ele mandou que as legiões romanas, estacionadas na Cesareia, na Judeia, né, fossem a Jerusalém e colocassem dentro do templo uma estátua dele próprio, né, para ser então adorada pelos judeus. O governador da região, o governador aqui da Síria, que era o responsável por tudo isso, tentou negociar com ele. Não vai dar certo. Está disposto a enfrentar uma guerra suicida, porque esse povo morre, mas não adora outro Deus, né? Lembra que Jesus falou, quando vocês virem o abominável da desolação, no lugar onde não deveria estar, fujam, né? Então, com muito custo, esse governador foi protelando isso. Você pode ler isso lá no Wikipédia, né, no Calígula, né, foi lá que eu pesquisei, né? Com muito custo ele conseguiu negociar com esse imperador. O imperador não aceitou e mandou uma cartinha para ele dizendo: suicide-se, mate-se. A sentença dele era para ele mesmo executar, né? Por sorte dele, o imperador morreu antes, né? Calígula foi assassinado. Então esse deus romano morreu, né? E o próximo que veio no lugar foi o tal do Cláudio. Né? Esse Cláudio aqui é o único imperador romano que está citado no livro de Atos. Ele está citado lá no capítulo 18, versículo 2, quando fala que Priscila e Áquila foram expulsos de Jerusalém, né? Então esse imperador aqui é o único que é citado nas Escrituras. Ele expulsa os judeus de Jerusalém porque os judeus estavam dando problema na cidade. Então ele expulsa. Mas ele não leva tão a sério o culto ao imperador, e o seu período é um período mais ou menos pacífico, né? Depois vem o Nero. Então o Nero é a nossa grande parada aqui, né? O Nero é aquele imperador que todo mundo conhece a história, né? O cara que era considerado louco, tirânico, completamente desvairado. Ele é culpado, ou pelo menos suspeito, de ter incendiado a própria Roma, né? Segundo consta na história, para realizar seus próprios caprichos em Roma, reconstruir Roma. Ele se achava de fato um deus. O cara se acha, né? Essa expressão cola muito bem em Nero. Ele de fato se achava um deus, ele se considerava filho de Deus, e Jesus também queria esse título para si, né? Os cristãos falavam que Jesus era filho de Deus, porém para o Império Romano esse título já tinha dono, era César. Essa tensão entre César e Jesus está pulsando. Se você colocar a mão assim, ó, no Apocalipse, você vai ver que está, né, tá dando choque, né? Porque o imperador é o próprio Deus, né? Esse cara aqui, segundo consta, né? Segundo consta, ele causou o incêndio de Roma, né? E como a coisa sujou para o lado dele, as pessoas queriam matá-lo, ele jogou a culpa nos cristãos, né? Existe hoje uma contra-teoria tentando resgatar Nero, dizendo que isso é a intriga da oposição, que ele não fez tudo isso e tal, mas de qualquer maneira é histórico que ele ficou suspeito de ter incendiado Roma e que ele foi o primeiro a
perseguir, ó, estamos aqui. Eu coloquei aqui ano 54, 68. Então estamos aqui, né? Estamos nesse período aqui, ó, né? Ele então é o primeiro a jogar cristãos nas arenas, né? Ele é o primeiro a crucificar cristãos em massa. Ele é o primeiro a queimar cristãos em praça pública. Ele é o primeiro, né? Aquele filme Quo Vadis, né? Retrata esse período aí, né? Do martírio de Pedro. Então, ele é fictício, evidentemente. Não existem provas de que aquela coisa de fato aconteceu. Não existem provas de que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Porém, é uma história muito antiga, né? Muito importante da história e nos ajuda a compreender esse período aí. Então, é por isso que o Apocalipse pode ter sido escrito nesse período. Por quê? Porque aqui a igreja é identificada. A igreja é identificada como um grupo próprio, né? Um grupo que não respeita o Império Romano, que não cultua os deuses do Império Romano e, portanto, é um perigo, né? Então, Nero é o primeiro a lançar uma terrível acusação contra os cristãos. Significa que os cristãos não terão paz no Império. Em todo o Império, os cristãos vão ser vistos como: você é daquela raça, você é daqueles que atacaram o nosso Império, né? Então eles passaram a ser persona non grata, né? O Nero também é assassinado. E então agora entra em cena aqui esses imperadores aqui, né? Esses aqui, ó, são muito importantes para nós. Por quê? Aqui é pai, o Nero sim. O Nero matou mãe, esposa, filho, etc. Ele matou todo mundo. Quem se botava no caminho, ele matou. Ele é considerado louco, né? Esses três aqui são o seguinte: pai, filho e filho. Não é o Espírito Santo. E filho também, né? Então esses dois aqui são filhos do Vespasiano. O Vespasiano é o general que comandou a guerra contra os judeus. Aqui. Essa guerra de 66 a 70. Né? Então olha quem se tornou imperador do Império Romano. O general que conduziu a guerra contra os judeus. A guerra mais intensa, genocida, violenta, foi empreendida por esse Vespasiano. Você vê ali que eu coloco o império dele, o governo dele, de 69 a 79, né, 10, 11 anos, né? Então ele começa a guerra em 66, o Nero morre em 68, né? Tem um período ali de certa instabilidade, e ele então é chamado a Roma para assumir o império. Então ele está com a mão suja de sangue judeu, né? Ele está com a mão na massa, atacando Jerusalém, né? Visando o massacre dessa região aqui de Jerusalém, quando é chamado para Roma para assumir o império. Quem é que assume o comando da tropa no lugar de Vespasiano? Quem destruiu Jerusalém? Vocês sabem. Quem destruiu Jerusalém? Quem comandou a destruição de Jerusalém? O general Tito, que vai ser o próximo imperador. Irmão do outro imperador, né? Então veja quem que está assumindo o governo do Império Romano. Os caras que fizeram carreira militar, suas glórias, seu currículo, né, de serviço prestados ao Império, atacando Jerusalém e promovendo massacres e a destruição de Jerusalém. Isso diz alguma coisa sobre o clima de Apocalipse? Põe a mão lá que você vai ver. Perguntas, comentários? Eu sei que é cansativo, é história, né? Mas como eu falei, é por um motivo razoável, por um motivo teológico. Com relação à pergunta do irmão ali, o propósito disso, na verdade nós teríamos dois propósitos, né? O espiritual, da profecia que tem que se cumprir a guerra
que não é contra a carne e sangue, mas é contra as potestades maléficas, né? Então, assim, com relação à parte espiritual disso, nós teríamos essa resposta também, né? Sim. Bom, veja, essa é a leitura que Apocalipse está fazendo. Apocalipse está dizendo o seguinte: por trás desse monstro aí, né, a primeira identidade dos monstros de Apocalipse é o monstro que está bafejando no seu pescoço. Né? O cara não está aqui, ele não está aqui deitado na sala de estar dele, fazendo elucubrações para o futuro, né? No futuro haverá canhões, bomba nuclear, etc. Então vai se levantar um monstro. Não, o cara deve ter escrito isso na luz de vela ali, né, as escondidas e tal, com um monstro no pescoço dele. Então é claro que ele faz esse discernimento da batalha, porque ele está dentro da batalha, né? Mas por trás da besta, quem que ele enxerga? O dragão. Aí a gente vê dentro então dessa tem guerra, sim uma leitura espiritual. A gente vê dentro dessa guerra a intimidade com Deus, né? Sim. Para se inscrever. Ah, sim. Sim. O que eu estou querendo trazer, hoje, por exemplo, quando saí de casa, a primeira coisa que eu escuto no WhatsApp é a ideologia de gênero, o que está acontecendo no mundo, não só no Brasil, né? E eu vejo assim a preocupação muito grande das pessoas. Eu, como cristão, quando as pessoas estão falando da invasão dos refugiados sírios para o Brasil, eu não consigo ter medo, porque assim, eu me coloco como os cristãos. A gente, desde o momento que aceita Jesus, você falou sobre aceitar essa semana, né? Muito interessante. Jesus nunca falou que nós estaríamos a salvos. Pelo contrário, vocês serão perseguidos, vocês serão mortos por causa do meu nome, vocês não terão paz. Então, assim, essa história toda eu consigo ver só pelo lado espiritual mesmo. Entendo o que você está querendo dizer. É interessante a sua colocação, né? O que nós estamos fazendo aqui? Recompondo o contexto, né? E recuperar a mente de João no discernimento dos fatos. Então é interessante o que você está colocando. Por quê? Os cristãos aqui correm o risco de pensar: estamos lascados. Quem somos nós contra esse império? Né? Os judeus ainda eram de pegar em armas, os cristãos não eram. Né? Os cristãos estavam se vendo como o cordeiro na boca do leão, porque Jesus falou para se bater numa face e ver a outra, não contender com o seu inimigo. E aí agora, como é que fica? E ele não vem. Esse é o problema em Apocalipse. Ele não vem. Né? Os cristãos estão aqui esperando, e mais um pouco, e o monstro está só crescendo. E parece que não se cansa de beber o sangue dos servos do Senhor, que é o que está em Apocalipse. Aquelas que está embriagada do sangue dos mártires, o sangue das testemunhas. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Os cristãos já estão com a língua para fora e pensando, né? Então a visão do Apocalipse, você falou de espiritual, é revelação, né? É como se tivesse aberto os olhos para ver por trás dessa besta tem um dragão violento, mas acima do dragão está o capítulo 1, versículo 17. Não, vou ler um versículo só mais para frente, quando ele fala, quer ver? Capítulo 1, versículo... Desculpa, estou no capítulo 2. Quando ele fala... Capítulo 17, versículo 17. Não temas. Agora, sente só o que nós estamos fazendo, né? Você está sentindo aí o cheiro de Apocalipse, o clima de Apocalipse. Agora, presta atenção. Não temas. Que palavra, né?
Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ah, maravilhoso, né? Maravilhoso. Por trás da besta, por trás do dragão, por trás de Satã, a grande serpente, está aquele que tem a chave, aquele que domina, que governa e que virá. Ó, versículo 8: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então assim, se você consegue se colocar na pele de João e dos nossos companheiros de fé, aí a mensagem também salta para fora, né? Aí você vê o Cordeiro, olha que lindo isso, o Cordeiro que foi morto e pelo seu sangue conquistou uma grande multidão, que vem da grande tribulação, que tem suas vestes limpas, que tem a marca, que estarão com ele, né? Então, pensa na grandeza destas palavras, né? Se você já está pensando, meu Deus, foi tudo. Nosso Senhor morreu, nossos apóstolos morreram, nossos bispos estão sendo presos, e esse vulcão aqui vai chegar a nós, não adianta fugir. Para onde você vai fugir do Império Romano? Para onde você vai fugir? Você vai para o deserto? Para os montantes? Para onde você vai? Né? Então é dentro desse clima que Jesus se revela. Né? Deixa eu ouvir ali primeiro uma mão, depois aqui. Eu gostaria de participar um pouquinho, Sim. No sentido de, eu creio que algumas dúvidas no geral, assim, na mídia, nas religiões e até mesmo entre o povo, pelo fato de ter muitos filmes, muita alusão ao Apocalipse, como se fosse o fim. Como ele está no último livro da Bíblia, a pessoa pensa que é contando todo o fim, né? Uhum. Mas eu acho que uma coisa que até, ou eu acho até que prejudica em meio às religiões a interpretação do Apocalipse, na ideia de que a gente não sabe o que já aconteceu Isso. no Apocalipse e o que falta acontecer. Tamo junto, irmão. Né? Então eu acho que essa aula ela é importante a gente entender. Sim. Muita coisa para trás para poder ir para frente. Isso, exatamente. Mas Nós estamos fazendo uma viagem de ida e depois voltamos, né? então eu acredito que quando tiver assim, ó, esse verso aqui, isso já aconteceu. Uhum. O que nós temos para acontecer na nossa era, o que é ainda que vai acontecer? Isso. Então, se a Bíblia, se fosse o caso de ir tirando os que já aconteceram, né? Falar assim, eu vou arrancar essa página que já acabou, a gente entenderia o Apocalipse. Mas não é só o Apocalipse, eu creio também que muitas coisas nos evangelhos, Sim. Jesus profetizou coisas para frente, Sim. tem coisa que ele está falando para aquele momento e tem coisa que foi para trás. Sim. Então, se a gente achar É que a a coisa que ele pergunta, falou para trás ainda vai para frente, Isso. a gente vai- Exato. Exatamente. Você tocou num ponto importante, por exemplo. No sermão profético, ele fala sobre a queda de Jerusalém. Já foi. Se a gente ler como se fosse para hoje, Sim, esse é um ponto. Aí você está dizendo para nós por que nós estamos fazendo essa longa recuperação, né? Eu falei no início da aula, alguém poderia dizer, pô, cara, para de enrolar, vamos direto ao assunto, né? Fica aí só derramando dados e dados e datas e nomes, né? Mas Apocalipse, em especial, requer esse conjunto aqui. Por quê? Porque é uma mensagem cifrada. E nós temos, com muita dificuldade, nós vamos conseguir recuperar as chaves interpretativas de Apocalipse. Com muita dificuldade. Né? Eu creio que Deus vai continuar sempre revelando, né, a sua igreja. Né? Diga, Helene. Não, era mais ou menos dentro disso, né? Eu ia falar, com todo esse contexto, esse cenário, dar-se ao caso de algumas coisas já terem sido cumpridas e serem para a época, né? Mas existe aquela característica que a gente sabe de agora, é para agora, mas é para o futuro também, que torna tudo assim muito amplo, né? Então, essa amplitude, né, o irmão ali falou, vamos definir o que é, o que não é, e você falou muito amplo. Essa angústia
essa certa, eu chamei até de frustração na aula passada, essa certa frustração é inerente à esperança e à perseverança. Né? É inerente. Então, assim, eu não estou garantindo que no final do curso a gente vai poder usar uma legenda de cores, né? Passado, opa, Seria não, legal. esse, né? Isso de fato não faremos. Eu só vou ler aqui no versículo 19 do capítulo 1, quando ele fala para João o seguinte, isso aqui é importante, né? Capítulo 1, versículo 19. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então, o Apocalipse tem um olhar para o passado, ele retoma muita coisa do passado, as coisas que são e as que virão depois destas. Né? Deixa eu só retomar aqui a minha historinha para a gente terminar. Importante, então, vocês saberem que esses dois aqui, pai e filho, Vespasiano e Tito, né, eram os chefes das legiões que estavam travando essa batalha aqui. Você pode ter certeza que Roma estava extremamente irritada com os judeus por resistirem por 4 anos. O judeu, dentro do poderio militar, né, de Roma, não era para demandar, para despender tantos recursos, tanto tempo. Era uma coisa para chegar e resolver. Mais ou menos como o Trump gostaria de fazer com o carinha lá da Coreia do Norte, né? O problema é Kim Jong-un, obrigado. Tanto né? Um, dois, três. Gostaria de resolver logo esse problema, mas não vai dar, vai levar tempo. Então, assim, isso irrita o poderoso, né? Então, esses caras que estão extremamente... Por outro lado, ele é um dos únicos que resolve o problema. E isso, então, dá o cacife necessário para ocupar Roma após a tragédia de Nero, né? Para botar as coisas no lugar. Então, esse Vespasiano foi um imperador considerado bom, né? Ele não foi um grande perseguidor, embora não gostasse de judeus e cristãos. É óbvio, ele fez carreira em cima do sangue de judeus e cristãos, né? Esse Tito aqui, então, foi o cara que de fato tomou, porque você viu ali que as datas não coincidem, né? O Nero vai até 68, Vespasiano já está conduzindo a guerra desde 66. Jerusalém cai no ano 70 e Vespasiano assumiu o governo em 69. Né? Então ele passa as tropas para o filho, Tito, e vai para Roma assumir o poder. Então o pai é o imperador e o filho é o chefe das legiões. Esse cara aqui então é que toma o templo, profana o templo e massacra os judeus. Infelizmente para Roma, né, e felizmente para os cristãos, ele era um grande imperador, um grande general, né, um perito em guerras, porém morre muito cedo. Né? Na outra lição que eu mandei lá pela internet, acho que até tem a idade dele lá, 40 anos e tal, o cara morre muito cedo. 40. Isso, obrigado. Ele morre cedo e ele não deixa herdeiros, né? Ele morre acho que de doença, se não me engano. Né? De doença ele morre e muito precocemente, e então seu irmão Domiciano, né, que vai governar infelizmente por 15 anos, ou 16, né, 15 anos pelo menos, vai governar de 81 a 96, que é o segundo período em que nós colocamos Apocalipse. Então Apocalipse pode estar ou aqui, dentro desta guerra sanguinária, ou aqui, porque esse Domiciano, que não é um cara de guerra, não é um cara como o pai dele, como o irmão dele, o que ele faz para fortalecer o império? Se o cara não é general de guerra, se ele não tem o status de militar, né? O que ele faz? Restaura o culto ao imperador. Ele é considerado, no Império Romano, a reencarnação de Nero. Nero redivivo. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar, né? Por isso o Apocalipse fala uma besta que foi ferida de morte
e que voltou a viver, e que os povos se gloriaram, etc., né? Porque a besta voltou a viver e fizeram uma estátua para ela. Você pode ler tudo isso lá no capítulo 13, né? Se alguém achar lá exatamente o versículo, aqui, ó, versículo 3, eu mesmo bati o olho aqui. Então viu uma de suas cabeças como golpeado de morte. Capítulo 13, versículo 3. Como golpeado de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, esse Domiciano, que não tem currículo militar, o que ele faz? Restaura o culto. Ele quer restaurar as tradições romanas, o culto romano e o culto ao imperador, né? E então, ele promove o culto ao imperador, só que daí tem um problema. Os carinhas do pescoço duro, que são judeus e cristãos. Judeus e cristãos não se dão mais entre si, estão com uma amargura muito forte, né? Por causa da desgraça deles, porque os cristãos